para entendermos a palavra de Deus, nós também precisamos buscar pessoas que possam também nos aprofundar no entendimento da palavra de Deus. Eu estou lendo, eu estou interessado na palavra de Deus, eu estou tendo essa atitude de reverência com a palavra de Deus, eu estou perseverando na leitura, no estudo da palavra de Deus, já estou entendendo muita coisa, mas Deus também proporciona servos, Deus também proporciona pessoas para nos aprofundar no entendimento da palavra de Deus. Os levitas tinham essa incumbência, inclusive aqui na primeira página do boletim eu coloquei os textos da palavra de Deus, em que nós vemos a ordem de Deus, lá em Levítico, Deuteronômio. Também há uma menção a isso no livro de 2 Crônicas, coloquei aqui as referências. Deus deu a ordem aos levitas que ensinassem a sua lei, ensinassem a sua palavra ao povo. Como é importante ter pessoas para fazer isso, para ensinar a palavra de Deus, para nós nos aprofundarmos no entendimento e na prática da palavra de Deus. Hoje Deus capacita com dons espirituais aqueles que devem se dedicar a isso, a ensinar a palavra de Deus ao povo, para o povo de Deus se aprofundar ainda mais, né? Lá em Efésios 4:11, a palavra de Deus fala dessa incumbência dos pastores mestres. Está lá, pastores e mestres. O "e" ali é uma conjunção, é como se fosse um hífen, juntando pastor e mestre. Quando Paulo fala das qualificações para alguém ser pastor, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz, apto para ensinar. Pastores têm uma incumbência primordial de alimentar o rebanho, ensinando a palavra de Deus. Às vezes, há igrejas que escolhem pastores, infelizmente, sem levar isso em consideração, né? O povo de Israel ficou impressionado com a aparência de Saul, né? Saul era altão, porte bonito, né? Lá o livro de Samuel diz que ele, não lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, mas diz lá no livro de Samuel que ele sobressaía acima do povo, do ombro para cima. O que quer dizer isso? Que as pessoas batiam no ombro de Saul. Quando Saul começou a pecar contra Deus, Deus teve que tomar uma decisão. Não dá para ele ser rei. Vou ungir o outro para reinar no lugar dele. Aí Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé. Aí Samuel começou a ver os primeiros filhos de Jessé e pensando, é um desses, né? Cada rapagão forte e tal, lutavam no exército de Saul. E Deus falando, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel perguntou para Jessé, se ainda tem algum outro filho? Eu acho que até Jessé deve ter ficado assim meio, poxa, mas será Davi? Davi bem jovenzinho ainda, ruivo, de gentil aspecto, não tinha cara de guerreiro, nada disso não. Pastorzinho de ovelhas, quase um adolescente. Aí, quando chegou diante de Samuel, Samuel olhou assim, não deve ser esse. Deus falou, é esse. Pode ungí-lo rei de Israel. Às vezes nós vamos escolher um pastor para a igreja, eu já vi isso. Aí escolhemos o pastor pelo porte,
pelo carisma, pela voz, se tiver aquela voz assim de FM e tal. Às vezes é aquele pastor carismático, meu irmão e tal, conta muita piada, conta muita historinha. Opa, é esse que a nossa igreja precisa? Não é isso que Paulo diz, não. Apto para ensinar a palavra de Deus. Apto para ensinar a palavra de Deus. Porque nós precisamos, meus irmãos, o povo de Judá ali, o povo de Israel tinha os levitas, Deus deu essa incumbência para eles. A palavra de Deus diz que Deus deu pastores mestres para a edificação da igreja. Me